Boa noite a todos. Boa noite, professor. Então, meu nome é Abner da Silva Vargas. Eu sou calouro, estudante de Engenharia Elétrica na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E esse é um trabalho do curso de Introdução à Engenharia Elétrica, do laboratório. E aqui a gente vai estar abordando sobre as questões dos campos da URGS, ou campi, que seria a palavra mais definitiva para isso. E vamos estar abordando algumas curiosidades, algo a respeito para conhecer a universidade e já dentro desse processo sobre a integração da URGS, tá bem? Então tá, pois bem, vamos lá. Então, o que que são os campi ou o que é campus? Muitas vezes as pessoas elas falam para definir o termo geral, né, usando a palavra campus, né, como se campus fosse a palavra no plural, mas na verdade isso não é verdade. Porque a palavra campus ela vem do latim, né, que a gente usa para definir o território, né, pertencente a uma universidade, que aí vai abranger toda a estrutura de prédios, instituições e ambientes que tem dentro desse território reservado para a universidade, né? Mas a palavra vem do latim e campus é a palavra no singular e campi é o plural. Ou seja, a URGS tem os seus campi e não os seus campos. Como vocês podem ver na imagem, alguns campos aparecem aí, ou campus, né, falando mais no termo popular, como o campus da área de física, química, matemática, que é o campus do Vale, né, que está bem aqui. Também temos o campus do Centro, ao lado direito aqui, o campus de saúde e também o campus olímpico da UFRGS. Então, por enquanto, essa questão aí dos campos são esses 4 campos da URGS que a gente vai estar trabalhando e mostrando para vocês nesses vídeos, porque esses campos são aqui em Porto Alegre. Porém, uma curiosidade interessante é que a URGS ela tem mais um campus que se localiza em Tramandaí, a 120 quilômetros, em média, aqui da capital, do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, que muita gente não sabe. Pois bem, como eu falei já, algumas coisas que eu anotei aqui, ela possui esses 4 campos aqui em Porto Alegre e um em Tramandaí, a 120 quilômetros. Um campus, ele vai ter dentro dele, dentro desses setores específicos, vai ter biblioteca, cafeterias, residências para alunos, ginásios, espaços verdes e algumas instituições ou estabelecimentos, né, do curso. Tá bem? Vamos pro próximo. Então, vamos abordar agora sobre o Campus do Vale. Então, começando sobre o Campus do Vale, aqui tem uma fotinho da entrada dele, para dar uma olhada aí. Aqui ao lado também um mapa de localização deles, com as salas específicas, os prédios de aula, alguns laboratórios também, outras instituições, o RU. Então, um guia sobre as localidades do campus. O tamanho dele tem aproximadamente 650 hectares, é um campus bem extenso, o maior da URGS em área, né, e abrange muitas instituições da URGS que são importantes, né, porque essa necessidade se dá pelo fato de que ele é muito distante do campus central, onde tem as principais sedes, as principais ordens administrativas, né. E a localidade dele, ele se localiza na Avenida Bento Gonçalves e faz fronteira com Viamão. Então, algumas curiosidades, né? O campus ele tem bibliotecas especializadas em cada escola, alguns laboratórios específicos para cada disciplina e possui 3 RUs, por causa do seu tamanho. Possui como destaque o Hospital de Clínicas Veterinárias, que presta serviço à população também. E sobre as faculdades dentro desse campus,
Abrange Faculdade de Ciências da Tecnologia dos Alimentos, Letras, Filosofia, Ciências Humanas, Química, Matemática, Geociências, Agronomia, Veterinária, Informática, Física e Biociências. Ele possui áreas para prática de esporte, como já foi citado aqui, 15 quilômetros ele tem do campo central. E ele tem observatórios astronômicos e alguns museus paleontológicos também. Então, o próximo campus é o campus do centro. O campus do centro se localiza na Avenida João Pessoa e também na Avenida Oswaldo Aranha, no centro histórico de Porto Alegre. Ele tem uma extensão, ou melhor, perdão, ele tem aproximadamente uma idade de 127 anos, porque foi o primeiro campus a ser fundado da Universidade UFRGS. E algumas faculdades que ele possui é Direito, Administração, Economia, Engenharia, Arquitetura, Artes, a Faculdade de Educação, a FACED, Biociências, Informática, opa, Biociências, Informática e a Escola Técnica de Comércio. E algumas curiosidades, ele é o primeiro campus que foi fundado, como eu já havia falado. Ele possui a maior biblioteca da URGS, com a maior quantidade de exemplares. Ele localiza-se também ali dentro dele a rádio da universidade, a reitoria e o salão de atos, que é justamente nessa foto aqui da imagem, onde aparece ali dentro, né, nessa entrada principal, o salão de atos, o local onde se realizam as formaturas da galera formanda, graduada nos cursos. E ele tem a URGS em si, na verdade, ela tem um tamanho total aproximado de 266 mil metros quadrados, abrangendo os campos delas pela cidade, né? Então, aqui também nessa foto a gente pode ver também o mapa da localização do campus do centro e também de cada faculdade, listada pelos números ali. Pois bem, campus da saúde. Ele se localiza na Ramiro Barcelos, Avenida Ramiro Barcelos, e ele fica mais ou menos cerca de 3 quilômetros do centro, a 20 minutos do campus do centro. E algumas faculdades que ele possui: medicina, farmácia, odontologia, biblioteconomia, por incrível que pareça, e enfermagem. E algumas curiosidades é que nele se localiza o Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Ele foi fundado em 25 de julho de 1895 e ele tinha como origem o curso de partos de Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre. Uma coisa interessante é que a, a qualidade de ensino de medicina na URGS é tão grande que tem uma média aproximada de 8 mil estudantes formados em medicina. Dentre eles, mais de 100 mestres, mais de 1.000 mestres e mais de 1.000 pós-graduados nessa área. Pois bem, o Campus Olímpico. Então, ele se localiza na Rua Felizardo, 750, no Jardim Botânico de Porto Alegre. Então, como você pode ver essa imagem de um dos ginásios que tem lá dentro do Campo Olímpico. E aqui também a localização dele, baseada no mapa de todas as suas faculdades e ambientes integrados lá dentro. Algumas faculdades que ele possui, na verdade, a faculdade que ele possui é a Faculdade de Educação Física, a ECEF. E algumas curiosidades é que ele abrange cursos a comunidade desde a infância até a terceira idade. Diz cursos de incentivo à saúde, baseado no esporte, baseada no movimento físico. Além de ele possuir salas de aula, bibliotecas e gabinetes médicos, ele conta com quadras de esportes e piscinas térmicas para todas as atividades dos cursos
desde educação física até os esportes olímpicos praticados ali. E o Centro de Estudos Olímpicos, que é o próprio campus, ele iniciou em 1990 com um grupo de estudos dentro da Escola de Educação Física, que formou esse Centro de Estudos Olímpicos, incentivando o esporte, a saúde e a atividade física. Então, concluindo, algumas imagens de alguns ambientes entre todos esses campos, na verdade, que a gente falou, da URGS. Como a gente pode ver aqui, temos o RU, que oferece almoço para os alunos, né, com preço simbólico de R$ 1,30. Então, aqui para demonstrar comida, que é de muita qualidade, uma foto ao lado esquerdo. Também acima, uma pista de corrida, justamente do campus olímpico. Abaixo, a Faculdade de Agronomia, com uma estrutura histórica. E ao lado direito, a FACED, Centro de Educação. Então, esse foi o nosso trabalho, o meu trabalho, sobre os campos da URGS, sobre o campus da URGS. E a referência, meu local de pesquisa, foi o site da URGS, onde eu tive a pesquisa sobre cada uma das curiosidades da localidade e também da estrutura de cada campus.